Oi, gente, vamos falar de protistas, tá? Então, alguns nomes que a gente tem que ver antes de começar a falar desse reino, né? Primeiro que eu estou usando a terminologia de reino, né? O reino protista ou protoctista. Quem que está nessa conjunto aí de seres vivos? Os protozoários e as algas. E quem são eles? Mano, é um negócio muito louco, porque tem uma diversidade enorme. A gente tem desde umas coisinhas, né, umas células que parecem se movimentar como pequenos animais, por isso chamam-se protozoários. E a gente tem as algas, que podem ser unicelulares ou pluricelulares. Então é uma confusão. Mas eles são um grupo muito importante, tanto para a ecologia quanto também para a questão de doenças. Bom, quais são as características gerais desse grupo? A gente tem a maioria sendo aquática, uma organização celular em que grande parte é unicelular, mas a gente tem algas que são pluricelulares. No entanto, é uma união aí de muitas células sem formar um tecido verdadeiro, sem ter, né, nesse aglomerado de células as divisões de funções ou as ligações entre uma célula e outra da mesma forma como um tecido de um vegetal. Então é isso que faz com que as algas não sejam vegetais, sejam colocadas aí nesse reino. Eles são eucarióticos, então a gente começa aqui a ver organismos eucarióticos, né, com células eucarióticas, então vai ter um núcleo definido, uma célula muito mais complexa do que a das bactérias. Eles obtêm energia, né, obtêm alimento através de processos autotróficos, estão fazendo fotossíntese, majoritariamente aí as algas. Tem os heterotróficos, majoritariamente os protozoários, e tem uma galera que a gente chama de mixotróficos, que na verdade quando tem luz vai fazer fotossíntese, quando não tem luz pode consumir outros seres, são mixotróficos. A gente tem uma reprodução que pode ser assexuada, sexuada ou ambos os processos. Então, um ciclo aí em que alterna entre a sexuada e a assexuada. Poxa, e a classificação, professora? Se é uma diversidade tão enorme, você olha aí para essa lista e fala assim, gente, pode ser qualquer coisa, né? Porque pode ser autotrófico, heterotrófico, a reprodução pode ser de várias opções aí, né? Um mix de tudo. E como é que é a classificação? Pensa naquela gaveta da tua casa que tem um monte de coisa. Pois é, o reino protista, ele foi, né, feito aí uma décadas atrás com vários organismos que não têm tanta relação. E atualmente essa classificação, né, de reino protista ela não é muito utilizada. A gente ainda utiliza no ensino médio, mas é um aglomerado aí de seres muito loucos. Que a gente vai ter alguns que vão parecer, né, quase com os animais, que são os protozoários, mas não são animais, são protistas, e a gente chama de protozoários, são sempre unicelulares. Isso é muito importante você guardar. Então, um protozoário é sempre unicelular. Então, por que ele não é animal? Porque um animal nunca é unicelular. Então, se ele é unicelular, é um protozoário. E a gente tem as algas, que podem ser tanto como essas daqui, quanto pluricelulares. As algas são muito importantes para a produção de oxigênio no nosso planeta. E a gente tem uns que eu nem vou comentar aqui, que são esses oomicetos, que são bolores limosos. Então é um negócio que parece fungo, parece protista, tá aí também. Bom, então a gente vai falar desse grande grupo aqui de protistas, que é interessante a gente lembrar que tem essa diversidade enorme, então são muito provavelmente relacionados a ancestrais que vão dar origem aos reinos animal, aos reinos fungi e ao reino planta, né, plante. Então a gente tem nesse grupo muitos indícios aí da história evolutiva, então é um grupo de seres muito interessantes para a gente estudar do ponto de vista biológico. Bom, algas, quem são elas? A gente com certeza já viu, e se você consome, por exemplo, comida japonesa, já comeu alga, né? São organismos autotróficos, fotossintetizantes, têm uma grande importância na produção de oxigênio, então elas produzem a maioria do oxigênio que a gente está respirando. Eles são os produtores primários, eles alimentam
toda a cadeia aquática, né? Então são os fitoplânctons, são os acumuladores aí de a bioacumulação de substâncias. Então, o que é esse produtor, que é a importância, qual que é a importância das algas para a ecologia, né? Grande relevância, porque além do oxigênio que está disponível para todos os aeróbicos, a gente tem uma grande produção de alimento para todos os seres aquáticos. Então, a gente tem algas que são unicelulares, que a gente vai chamar de fitoplâncton, que vai ser os organismos, né, com carinha aí de planta, por isso fito, e plâncton é que boia. Então, a gente tem os unicelulares, os fitoplânctons, e a gente tem as algas unicelulares, e a gente tem as algas pluricelulares, que vão formar o fitobenton. Benton é de região mais baixa, né, de região bentônica, está preso lá no fundo, e a gente tem, então, o fitobenton, que são algas pluricelulares, beleza? A classificação das algas, elas têm uma diversidade enorme, a gente tem vários filos de algas, e a gente pode até usar esses nomes aqui, euglenofita, dinofita, bacilarofita, faelfita, rodofita e clorofita. São as algas, né, que a gente chama de euglena, dinoflagelados, diatomáceas, algas pardas, algas vermelhas e algas verdes. Precisa saber todos esses filos, decorar? Não, a gente vai passar aqui para saber um pouco da diversidade das algas. Então, as algas verdes você pode ter encontrado na praia, a mais famosa aí é a alface do mar. Às vezes a gente está em alguma praia e isso está na areia, a gente pisa nelas, né? Então, as algas, elas são, né, as algas verdes, a mais famosa talvez seja essa daqui. É legal que elas têm algumas algas que são endosimbiontes, vão viver dentro dos líquens, ou então dentro dos quinidários, né, das águas vivas. Bom, essas que formam os líquens, a gente até já viu lá em ecologia, então a gente tem aí a associação entre algas e fungos formando os nossos queridos líquens. A gente também tem algas vermelhas, que a gente usa com grande profusão aí na culinária japonesa, por exemplo, com as algas para a gente fazer sushi só. Dessas algas também dá para extrair o agar-agar, que dá para fazer gelatina com ela, né, uma gelatina de origem, né, de alga e não com origem animal. Dá para usar esse agar-agar para emulsificar alguns alimentos industrializados, então ela é bastante utilizada para a indústria. A gente também tem algas pardas, que também tem um uso, né, culinário, lá no Japão é o kombu, tem bastante glutamato monossódico aqui, e a gente aqui no Brasil tem o sargassum, que é uma alga desse filo, uma alga parda. São desse filo também os kelpes, que formam quase que uma floresta aí de algas. Então, se você mergulhar um dia, se você gosta disso, e encontrar essa profusão aí de algas, são desse tipo. Bom, estão aí distribuídas nessas regiões aqui do planeta. Bom, e a gente também tem um outro, que é um outro grupo um outro filo, que são os dinofita, que tem essa aparência aqui bem diferentona, eles são bem bonitinhos. A maioria vai rodopiar, né, o seu movimento, é unicelular, faz parte do fitoplâncton, tem 2 flagelinhos para movimentação, e uma coisa muito importante é que eles formam, né, zooxantelas, são simbiontes com quinidários, e também tem bioluminescência. Então, às vezes, quando você vê uma imagem de pessoas no mar à noite e o mar tá brilhando, é por conta dos dinofitas, que ao bater uma na outra ali, ela dá um brilho, que a gente chama de bioluminescência. E também é responsável pela maré vermelha, né? Uma questão aí de amensalismo. Bom, as zooxantelas, que talvez seja o ponto mais importante dessas relações endosimbiontes, eles vão formar, né, uma relação simbiótica com outros animais, mas principalmente com quinidários. Os quinidários, eles são, né, os corais, eles são coloridos principalmente por conta das algas que estão ali dentro. O problema atual é que o aquecimento global está
fazendo tá prejudicando essa relação simbiótica, causando o que a gente chama de branqueamento de corais. Então aqui a gente tem um acompanhamento entre 2014 e 2015 do branqueamento de corais. Então a gente normalmente, né, no aspecto saudável, os corais estão coloridos, saudáveis, fazendo as suas relações simbióticas, com as algas fazendo fotossíntese para os corais e os corais protegendo essas algas, também garantindo algum alimento, algum nutriente, desculpa. Mas se aumenta muito a temperatura e aumenta muito a concentração de CO2 dissolvido na água, você cria condições em que as algas serão expulsas dos corais. Os corais ficam brancos. Só que a partir de um momento eles vão morrer, porque eles não vão ter o aporte de nutrientes, né, de carboidratos provenientes da fotossíntese realizada pelas algas. Esses corais vão morrer e aí então ficam com essa coloração porque um monte de algas cobrem outras algas vão cobrir esses corais. Isso é péssimo, você pode descobrir um pouco mais sobre esse assunto nesse documentário que tem no Netflix, Em Busca dos Corais. Bom, a bioluminescência, tem esse vídeo aí, você pode ver depois, tá vendo que tem aqui, ó, essas ondas que estão brilhantes, justamente por essas algas que vão batendo uma na outra e dando essa coloração. Maré vermelha também é um dinoflagelado, a gente tem as pirrofitas que vão crescendo e vão causar então um prejuízo aí, porque isso tem uma liberação, eles têm uma liberação de toxinas e isso pode causar uma intoxicação tanto para você que come frutos do mar, quanto também para os animais que estão ali que serão prejudicados com essas toxinas. A gente também tem diatomáceas que tem esse aspecto muito bonitinho, parecem pequenas joinhas aí, também são unicelulares, estão em águas frias, vão formar essas cápsulas aqui de sílica, são parte do fitoplâncton e uma coisa interessante é que eles são marcadores fósseis, né? Então quando você encontra essas diatomáceas aqui, você tem uma datação aí de um tempo geológico e principalmente associados com a presença de petróleo. Achou um monte de diatomácea, provavelmente tem petróleo ali perto. E a gente tem as euglenas. As euglenas, elas são também unicelulares, maioria de água doce, tem uma película flexível. Se tiver luz, né, vai atrás da luz, né, por movimento do seu flagelo, e aí vai fazer a fotossíntese. E se não tiver luz, professora? Aí ela se vira, ela pode comer outros protozoários, sendo heterotrófico. Então esse é o exemplo dessa nutrição mixotrófica que a gente fala. Beleza? Bom, a gente falou de todas as algas que estão aqui para esse lado do reino protista. E os protozoários? Bom, os protozoários, eles então vão ser todos unicelulares, vão ter uma célula bem flexível, sem uma estrutura de sustentação, sempre ou quase sempre aquáticos, são heterotróficos, então eles não fazem seu próprio alimento, eles podem ser predadores, eles podem ser patógenos, eles podem ser mutualistas, podem ser, né, simbiontes aí. E a gente tem uma classificação, principalmente quanto à locomoção. Bom, a gente tem os nomezinhos aqui dos filos, mas a gente fala assim, ó, pseudópodes, que vão se movimentar por pseudópodes, por pseudopés, a gente vai falar aí, vai falar dos flagelados, vai falar daqueles que têm cílios, são ciliados, e aqueles que não têm estrutura locomotora, né? Então, os protozoários, né, que têm um movimento aí de pseudópodes, são os ameboides, que são aqui representados. Os flagelados, aqui um exemplo, e aqui os ciliados, esse outro exemplo, do paramécio, e os esporozoários, esse outro exemplo, que é um exemplo da malária. Bom, os risópodes ou ameboides, a principal característica desse grupo é que ele tem pseudópodes. Então, tá vendo que a célula está aqui, parece uma geleca, né? Como é que ele se movimenta? Ele vai fazer essa projeção, então ele vai projetar uma parte do citoplasma e puxar todo o corpinho. E isso a gente fala de
pseudópodes. Então, são as amebas, por exemplo. Uma outra coisa importante, a gente viu isso, talvez, né, citou lá no primeiro ano, quando a gente falou de osmorregulação, porque eles vão ter o bendito vacúolo contrátil, vacúolo pulsátil. Se entrou muita água, ele vai lá e expulsa com esse vacúolo. Bom, e os flagelados? Pelo nome, vão ter flagelos. Né? Aqui tem um nomezinho também, um outro nome que é mais difícil de guardar, que também significa portador de flagelos. Né? São aquáticos, podem ser de vida livre, parasitas ou mutualistas. Obviamente que a gente acaba dando mais ênfase aos parasitas, então a gente vai falar então na aula de protozooses, a gente vai falar do Trypanosoma cruzi, um protozoário causador, então, da doença de Chagas. A gente também tem que destacar, por exemplo, o mutualismo da relação aqui entre cupins e um protozoário que vive dentro do intestino ali dos cupins e ajuda na digestão de celulose. Também um flagelado. A gente tem aqueles que a gente chama de ciliófora, ou aqueles que são ciliados, que tem um monte de cílios. Então parece que é um bichinho de pelúcia de cílios, né? O mais famoso aí é o nosso querido paramécio. E aí eles têm muitos cílios, a locomoção é justamente com esses cílios, apresentam 2 núcleos, um que está relacionado ao funcionamento, ao metabolismo, e um que ele vai utilizar para trocar informação com o coleguinha para fazer aumento da variabilidade genética. Podem ser de vida livre, podem ser parasitas, podem ser mutualistas também. E essa célula é bastante complexa, então com uma única célula aí ele faz absolutamente tudo, né? Todos os protozoários fazem absolutamente tudo. Então é muito interessante da gente estudar essas células, porque tem muita coisa acontecendo. Então, como é que eles comem, né? Um exemplo aqui dos ciliados, eles vão ter uma região com a entrada do alimento, que vai levar o alimento para uma região onde vai acontecer a digestão com o uso de lisossomos, e aí então ele distribui o alimento para todo o resto da sua célula. Tem alguns mais especiais aí que não tem nenhuma estrutura locomotora. Então, o primeiro se movimentava com pseudopés, o segundo com flagelo, o terceiro com cílios. Esse daqui, que a gente chama de apicomplexa, não tem estrutura locomotora. Então, são todos parasitas. Então, a maioria das doenças vão estar aqui. Né? Então, a gente tem... a maioria não, mas a malária, que talvez seja a mais crucial aí, está nesse grupo. Não tem estrutura locomotora, possuem um complexo apical, por isso o nome, né? Então, na região do ápice aqui da célula tem um monte de organelas, por isso que ele recebe esse nome. E os parasitas humanos, a gente tem o plasmódio, que vai causar a malária, toxoplasma, vai causar toxoplasmose, tá? E esse daqui outro também que causa, que também é um parasita humano. E a gente tem uma coisa muito importante, é que eles vão formar cistos. Esses cistos aí é que vão dar a alta capacidade de reprodução desse grupo, já que eles não têm locomoção, eles vão se produzir e se espalhar, então, dentro da corrente sanguínea com um bando desses cistos. Bom, e a reprodução? A reprodução pode ser por divisão binária, propriamente, né, uma mitose, e formando, então, 2 indivíduos iguais, ou então por divisão múltipla, como, por exemplo, né, o uso do último grupo que a gente viu aí, a malária, de um núcleo ali com do protozoário, ele vai se dividindo, e de repente a gente forma milhões de outros protozoários aí, todos sem estrutura locomotora, mas que vão estar, por exemplo, circulando na sua corrente sanguínea. Beleza, eu espero que vocês tenham entendido e depois a gente vai falar sobre as doenças causadas. Então, nessa aula, só para conhecer uma visão geral do grupo. E aí depois a gente fala das doenças. Falou? Até a próxima!